Vamos entender um pouco como eram feitas as cópias da Bíblia e como eram feitas as leituras? Bom, primeiro nós temos que entender que a Bíblia, a Torá, o judaísmo é a religião do livro. E o cristianismo também se tornou a religião do livro. Os livros eram escritos de várias maneiras, com textos, cartas, bilhetes, né? E esses livros eram lidos na comunidade, na assembleia, quando se reuniam. A maioria do povo então era analfabeta, 95%, então esses livros eram lidos para que todos pudessem sair do encontro com uma mensagem dos apóstolos, uma mensagem da palavra. E nós podemos ver que os livros foram lidos nos cultos através de 1 Tessalonicenses 5:27, Colossenses 4:16, Apocalipse 1:3, onde fica bem claro que o livro era lido em alta voz, em voz alta, para que todos pudessem ouvir. E todos saíram então da assembleia dizendo: nós lemos o livro, mas quem leu foi uma pessoa e as outras pessoas ouviram, porque na maioria das vezes não sabiam ler. Onde eram lidos esses livros? Eram lidos ao redor do Mediterrâneo, que era enorme, onde Paulo estava lá divulgando a palavra de Deus. E aí vem uma pergunta: como eram postos em circulação esses livros? Quem adquiria os livros? Quem escrevia os livros? Quem fazia as cópias dos livros? Né? Então, nós sabemos que os livros eram escritos à mão, letra por letra, não podiam ser produzidos em série, né? Não tinha como, então alguém pegava uma cópia e fazia uma outra cópia da cópia. Era isso que acontecia. Não tinha internet, não tinha imprensa, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, então tinha que ser na caneta mesmo, copiando letra por letra. Né? E é importante entender que inevitavelmente os copistas, né, cometiam erros. Ou eles cometiam erros por acidente, por descuido, por cochilar quando estavam escrevendo, ou por tomarem lá um vinho e acabar pulando frases, parágrafos, palavras, ou por estarem cansados. Então havia erros por acidente. E também haviam erros propositadamente, né? O que acontecia? As pessoas queriam fazer que a palavra fosse interpretada de um jeito que o povo fosse domesticado, então fazia uma mudança no texto original, né? Era um processo lento, um processo impreciso e com muitas dificuldades. Nós podemos perceber isso no exemplo de Sêneca, no século II da era cristã, quando ele fala sobre o pastor Hermas. Esse pastor, ele diz que teve uma visão, um sonho, e apareceu para ele uma anciã que começou a citar um livro para ele e queria que ele escrevesse esse livro. Então ele pediu o livro para ela para que ele pudesse fazer uma cópia, né? E aí ela entregou o livro para ele. E ele diz assim: eu o tomei e fui para outra parte do campo, onde copiei todo o conjunto, letra por letra, mesmo não sabendo distinguir as sílabas. E ao final, quando completei as letras do livro, ele foi de repente arrebatado de minhas mãos, mas não vi por quem. Está escrito em O Pastor 5:4. Então nós vimos aí que Hermas deixa claro que ele faz uma cópia e não entende muito o que ele está copiando, não entende muito o que ele está escrevendo, ele está desenhando as letras, né? E aí nós entendemos que a tradução da Bíblia do grego para o grego foi uma tradução difícil, não tinha maiúscula, não tinha separação entre as letras, era tudo junto, então ficou bem difícil entender e separar as sílabas, as vogais, as consoantes dos textos, né?
não havia espaço, não havia separação entre as palavras. E aí nós vimos que logo em seguida Hermas teve uma outra visão dessa mesma anciã, e essa anciã diz para ele acrescentar mais alguma coisa nesse livro. Escuta bem. Você fez muito bem, pois tenho algumas palavras a acrescentar. Quando eu completar todas as palavras, elas serão dadas a conhecer por meio de você a todos os escolhidos. Deste modo, você escreverá 2 livrinhos e enviará um a Clemente e a outro a Grapte. Clemente enviará a dele às cidades estrangeiras porque essa é a sua incumbência. Mas Grapte administrará as viúvas e órfãos, e você levará o seu nesta cidade, com presbíteros que guiam a igreja. Isso está em Pastor 8:3. Então você vê aqui, né, um acréscimo nos livros que foram escritos, e aí dá uma ideia aí de que, né, quem é Clemente. Clemente possivelmente era alguém importante, né, que ia levar a palavra de Deus para uns lugares diferentes, e provavelmente Grapte era uma mulher que também era uma copista, né, que ela deveria fazer mais cópias. Mas é interessante entender que foram feitas cópias dos textos, né? E também é importante entender que Clemente Grapte, ele fala de si mesmo, o pastor de Hermes.